Boa noite, tudo bem, gente? Hoje a gente está aqui para falar sobre foco, para a gente conversar, expandir um pouco mais a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa consciência sobre foco e também, é claro, para a gente fazer a nossa meditação ao final do nosso encontro, para que a gente possa praticar o conhecimento que a gente recebeu. Sejam todos bem-vindas, tudo bem? Preparados para a gente abrir um pouquinho a nossa cachola, para a gente poder aumentar aí a nosso vocabulário mental, né? Sobre foco. Eu recebi algumas caixinhas lá no Story sobre vocês. Oi, Bia, Lu, beijo. Fabi, boa noite. Eu recebi algumas caixinhas lá e esse foi um tema que vocês me pediram, né? E eu vejo como às vezes é muita ação, é muita ideia e pouca ação, né? Ou então, nossa, são tantas coisas que eu não sei por onde começar e eu fico confusa, eu fico perdido e aí quando eu vejo eu não tenho foco, eu não tenho resultado. Vocês concordam comigo? É assim que vocês se sentem e isso acaba gerando certa frustração, acaba gerando certa angústia, dá mais ansiedade, porque você se vê sem conseguir parar e concentrar num único ponto. É assim? Dá um joinha aí todo mundo para eu saber se a gente está alinhado aí nesse pensamento, se eu entendi bem tudo aquilo que vocês me trouxeram, porque eu quero abrir um pouquinho, né? Antes da gente fechar, sempre quando eu vejo discussões, são para apontar uma única razão, né? Um único ponto sobre as coisas. E eu acho isso um tanto perigoso. Primeiro, porque nós temos o fator pensamento e ele é individual, né? Então, cada um aqui chega às suas próprias conclusões. Mas eu sempre acredito que o meu propósito é abrir o leque, abrir o nosso raio, né, de questionamentos para que aí sim cada um possa, dentro da tua realidade, dentro do teu sentir, dentro do teu nível de consciência, possa decidir por si mesmo aquilo que, como é que pode trabalhar, aquilo que precisa ser transformado e trazer suas próprias definições, tá? Mas vamos lá. Pela etimologia da palavra, tá? Foco significa nitidez, né? É aquele ajuste, aquele foco fino, aquele ajuste fino sobre um ponto específico, um ponto central, um objetivo. É o foco, é a ação, é a nitidez que temos para que a gente possa alcançar uma meta, para que a gente possa sair de um ponto e chegar até outro. Agora eu pergunto, já vamos começar fazendo perguntas. Não estou aqui para responder, mas para perguntar. Como que faz para a gente ajustar uma visão? Se eu pegar um binóculo, cada um aí tem um binóculo. Como é que faz para a gente ajustar o foco, ter nitidez nesse binóculo, se eu não sei para onde eu estou olhando? Se eu não tenho uma visão, se eu não sei para onde eu quero olhar, qual é o meu objetivo? Você tem lá um mar, né? Você está lá diante do oceano. Você pode buscar muitas coisas dentro daquele oceano. Você pode buscar uma baleia, você pode buscar um tubarão, você pode buscar uma ilha, você pode buscar alguém que esteja ali nadando precisando da sua ajuda, você pode buscar uma onda, você pode buscar um arrecife. Quantas coisas você pode buscar dentro daquele oceano quando você usa um binóculo? Agora, se você não sabe no que você vai focar, você simplesmente passeia o seu binóculo diante daquele oceano e eu vou dizer para você, você não enxerga
nada, você não encontra nada, porque você não consegue fazer o ajuste, que eu chamo de ajuste intencional, que é a nossa intenção que faz com que a gente centralize, que a gente canalize, que a gente direcione a nossa atenção, o nosso objetivo. Então, a primeira coisa que eu te pergunto, se você se encontra hoje sem foco na sua vida, você sabe realmente qual é a direção do teu barco? Você sabe qual é a direção das tuas escolhas, a direção que vai, as tuas intenções, os teus objetivos, as tuas metas? Você tem clareza disso? Boa noite. Ivene, querida, beijo. E vamos lá, né? A gente fica até um pouco repetitivo. Eu tento não ficar repetitivo, mas nessa vida, né? Nessa vida doida, de muitos estímulos, né, todo mundo, a sociedade, redes, né, as mídias sociais, enfim, tudo isso convida a gente o tempo todo para a gente querer muitas coisas, para a gente desejar muitas coisas e para a gente fazer tudo com excelência, né? E aí, como é que eu faço para fazer o meu ajuste fino? Aqui meu óculos, o meu ajuste fino sobre todos os estímulos que eu recebo. Afinal de contas, eu preciso ser tudo, né? Eu preciso ser uma ótima mulher, profissional, esposa, mãe, filha, amiga, ser bem-sucedida, preciso investir meu dinheiro, também preciso viajar, preciso ser a rainha da meditação, da cura espiritualizada, eu preciso ser virar cambalhota no yoga e fazer todas as peripécias, eu preciso correr uma maratona, eu preciso malhar, eu preciso me alimentar. Quantas coisas eu preciso? E aí, como é que eu faço para entender o que realmente eu preciso entender? Aonde está a minha consciência em todas essas coisas? O que é que eu quero? Quem que eu sou diante de tudo isso? Tudo isso que eu acho que eu quero, se perguntem, tudo isso que eu acho que eu quero, será que sou eu que realmente quero? Ou será que é a minha mãe que quer por mim? Será que é meu pai? Será que é o conceito de sucesso, né? Que estão definindo e fazendo todo mundo engolir, né? Descer goela abaixo esse conceito e todo mundo tem que entrar dentro dessa caixa e tem que fazer dessa maneira. O que eu desejo? O que eu realmente desejo? Se não houvesse cobrança, se não houvesse redes sociais, se não houvesse comparação, se não houvesse críticas e, enfim, se eu não tivesse que agradar nada e nem ninguém e eu fizesse apenas o que eu desejo, o que é que eu faria? Para onde eu iria? Que tipo de vida eu teria? Não vamos ser, né? Não vamos nivelar por baixo, falar, não faria nada, só ficaria de frente para o mar. Gente, ficar de frente para o mar é uma delícia, né? Curtir praia é maravilhoso. Mas existem outras coisas além disso que são igualmente prazerosas. Então, olha para a tua vida e veja como é que está o seu trabalho, suas amizades, o seu relacionamento com a sua família e também o seu relacionamento afetivo, amoroso. Como é que está a tua relação consigo mesmo? Se não houvesse toda essa cobrança, esses rótulos, como é que seria a relação com o meu próprio corpo? Pensem sobre isso. Seria diferente? Seria mais fácil para você encontrar clareza, nitidez, definição sobre os seus próprios objetivos? Será que você estaria um pouco menos confuso? Será que a sua mente estaria trabalhando um pouco mais livre para ela
criar, co-criar aquilo que ela realmente quer? Porque muitas vezes a gente mistura aquilo que a gente quer com aquilo que a gente acha que a gente quer. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, purifique os desejos. Porque o nosso problema não é que a gente, eu quero manifestar, não consigo manifestar nada do que eu quero, do que eu sonho, do que eu desejo. E aí eu te pergunto, mas qual é o tamanho desse desejo? Qual é a potência desse desejo? O quanto ele realmente arde dentro de você? Porque milagres acontecem, desejos se realizam instantaneamente, mas para isso acontecer precisa ter energia. A gente não pode ter conflito. E sabe por que a gente tem conflito? Porque a gente não sabe a origem dos nossos desejos. Então, quanto mais a gente se perde na origem dos nossos desejos, menos conectado com o nosso coração nós estamos. E aí a gente perde potência, a gente perde energia e, consequentemente, a gente perde foco. Nossa, agora sim compreendi o tal do foco. Pois é, na terapia, olha só, que bom que você falou sobre isso na terapia, porque a gente precisa levar a discussão sobre foco, porque o que eu vejo hoje é o foco apenas da organização, que é muito importante, né? O planejamento, mas a gente acaba se transformando em máquinas, a gente acaba se transformando em robôs. E aí a gente quer fazer aquela ideia, aquele pensamento se transformar numa realidade na nossa vida, mas uma realidade que não tem energia, porque não tem uma satisfação genuína, gente. Como é que eu posso me manter focado em algo que meu coração não pulsa? Como é que eu posso me manter focado em algo que não me dá prazer, satisfação? E veja bem, eu não estou dizendo aquela satisfação e aquele prazer de pessoas mimadas, que só quer o que é legalzinho na hora que eu quero e ponto. Muitas vezes aquilo que eu quero me faz lidar com coisas que eu não quero no meio do caminho, certo? Então a gente precisa ter um pouquinho de tolerância à frustração, de saber adiar o êxtase do meu prazer. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Para eu estar aqui agora, dividindo esse momento com vocês, eu me sinto muito feliz, mas para eu estar aqui eu tive que preparar outras coisas, como por exemplo, uma imagem, um banner, um texto, e fazer isso casar com a minha vida pessoal, com os atendimentos, com a agenda e tudo mais. Isso nem sempre é legalzinho para mim, mas é necessário para que eu possa estar aqui, percebe? E muitas vezes a gente fica desconectado daquilo que realmente dá prazer para nós, porque a gente já nem sabe mais por que está fazendo. E assim a gente sustenta uma realidade que não pulsa. Um trabalho que não traz satisfação, então o que acontece? Eu quero ir para qualquer lugar, menos para o meu trabalho. Acordar, levantar todos os dias e, ai meu Deus, não quero ir. E aí eu tenho que me manter focado. Como é que a gente fecha essa conta? Agora, como é que a gente fecha uma conta se, além de eu não encontrar satisfação naquilo que eu tenho, na vida que eu construo, se eu não tenho consciência e percepção das minhas necessidades? E aí eu vou mais fundo. Porque se eu não estou atento, se eu não tenho escuta, se eu não tenho autoconhecimento para reconhecer. O que é reconhecer? Conhecer de novo. Então, para eu perceber, eu preciso saber, né? Então, eu reconheço, eu reencontro, eu revejo, eu revivo, eu percebo. Como é que eu faço para reconhecer, perceber a minha insatisfação se eu estou completamente desconectado de mim? A gente vai mais fundo. Então, se eu não sei da onde parte a minha falta de foco, eu não sei como é que eu modifico e realinho e reajusto as minhas intenções. Eu não sei. Eu não sei se a minha falta de foco vem porque eu estou realmente infeliz, insatisfeito nesse trabalho
que eu não produzo mais e eu não quero mais porque o meu desejo mesmo é fazer outra coisa. Agora observa que se você descobrir o que é que você realmente quer, você vai encontrar foco e energia para você construir isso. A questão mora entre ajustar e reconhecer que ali eu não estou feliz e que, portanto, eu quero fazer outra coisa. Ou então eu não tenho clareza, consciência de que tá tudo bem ali, mas eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada porque eu tenho filhos pequenos e eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo comer, ter as minhas necessidades básicas atendidas e, portanto, eu tenho um baixo desempenho, baixo foco, baixa concentração na minha vida diária. Eu não percebo que as horas que eu durmo não estão sendo satisfatórias para mim. E eu preciso fazer algo sobre isso. Porque não adianta eu ficar empurrando, então eu vou ter que encontrar um esquema, criar um esquema de guerra, alguém, né, construir um grupo de apoio, pessoas, alguém que me ajude a resolver essa questão para mim. Percebe? Agora, se não é o sono, mas pode ser a minha alimentação, eu posso estar me alimentando de uma forma completamente prejudicial para mim. E eu posso estar com o meu corpo completamente intoxicado, inflamado, e ele não me deixa ter clareza mental. E a gente sabe o quanto a nossa alimentação, ela influencia, sim, nos nossos pensamentos, na nossa clareza, na nossa percepção, na nossa atenção. Porque eu posso sentir dores de cabeça, eu posso sentir fadiga, eu posso sentir dores de forma geral. Pois é, tá vendo? A providência entrou na hora que era para escutar o que precisava escutar. É sempre assim. Então, como é que estão as minhas necessidades físicas? Será que eu alivio o meu estresse do dia a dia, o meu cansaço? Será que eu faço a minha energia girar? Não, Ivne, eu faço qualquer coisa menos atividade física, por exemplo. Isso também pode ser um agravante para sua falta de foco. Porque a sua energia ela fica estagnada, paralisada e a gente cria vícios mentais. Vocês sabiam disso? Que a nossa mente, ela se vicia não só naquilo que a gente come, drogas, mas a gente se vicia em comportamentos e pensamentos. E aí, se eu não consigo fazer essa energia circular dentro de mim, eu fico focada naquele péssimo hábito de simplesmente ficar girando em volta, né, do rabo. É assim que a gente fica, igual cachorrinho, correndo em volta do rabo. E aí eu começo a fazer um monte de coisas, eu abro um monte de janelas na minha vida, assim como no meu computador, e eu não fecho nada. Terapeuticamente, é imprescindível que a gente feche tudo aquilo que a gente começa, que a gente termine aquilo que a gente começa. E aí, geralmente, a falta de foco, pessoas que estão muito perdidas no foco, têm essa tendência de abrir muitas janelas, começar muitas coisas e não terminar nenhuma delas. Elas fazem isso conversando, então elas abrem vários assuntos e parênteses, e quando elas estão perdidas naquilo que elas iam dizer, então faltou objetividade e clareza do próprio pensamento. Ou então ela começa várias atividades, ela tá limpando o quarto, de repente ela vai para a sala, ela vai para a cozinha, e aí quando ela vê, ficou um monte de produto espalhado pela casa, tem cadeira para o alto, em todos os cômodos tem alguma coisa fora do lugar, e ela não conseguiu terminar nenhuma dessas atividades. O dia dela não deu conta, faltou hora no dia dela para ela conseguir fazer tudo. É verdade esse bilhete. Então, como é que a gente faz para a gente perceber da onde vem? Qual é a origem desse desequilíbrio? Porque pode ser da minha condição física, da minha estrutura física, podem vir das minhas emoções, porque eu não percebo aonde existe desequilíbrio nas minhas emoções, as minhas necessidades não atendidas emocionalmente. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tô muito angustiada, muito machucada com algo que me aconteceu, com uma discussão, ou então se eu estou entalada e eu não consegui dizer para alguém aquilo que realmente queria, e aquelas emoções elas estão me dominando,
Eu não consigo ter foco em mais nada. Eu só fico naquela conversa mental. Eu fico preso, enredada naquela conversa, naquela história. A gente cria aquela historinha, né? E a gente toma banho, a gente escova dente, a gente cozinha respondendo aquela conversa. Vocês já fizeram isso? Eu faço isso. Muitas vezes. E é um dos indícios que eu percebo que eu não digeri bem aquilo, eu preciso resolver. Porque a gente fala sozinho. E a gente fala, a gente responde, a gente pergunta, a gente mesmo responde. E a gente arrasa na resposta que não conseguiu dar naquele momento. Ou seja, a gente tá travado. Chakra laríngeo completamente travado. E aí, se eu tenho, por exemplo, a origem da minha falta de foco na minha emoção, eu não vou conseguir focar no meu trabalho, eu não vou conseguir. Imagina, eu vivo aquele pensamento. Isso também acontece quando a gente está apaixonado. Também acontece de um lado positivo. A gente fica inebriado do aquele sentimento. E a gente não consegue fazer mais nada. Não é assim? Só fica mandando mensagenzinha pro crush, né? Pro amor. E fica pensando e falando. Só pensando naquilo. E não consegue desenvolver outras coisas. Então, emocionalmente, você está ocupado. Então, precisa entender a origem dessa ocupação para que você possa se liberar e criar foco em outras coisas também. Agora, se você não percebe que você está tomado dessas emoções, como é que você vai construir foco? Porque foco é uma prática. Ou então a minha mente, porque eu nem sei, ou do meu espírito, porque eu nem sei o que é que realmente eu quero para minha vida. Eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu pego todo o meu dinheiro e compro um chiclete Plock, eu não sei como faço. E aí, como é que a gente consegue manter foco? A gente, né? Vai no vai da valsa. E aí a gente pega aquele binóculo, como eu falei, olha para aquele oceano imenso e a gente nem sabe para onde é que a gente olha. A gente não olha para lugar nenhum. E isso traz angústia, isso traz insatisfação, isso traz frustração, porque eu não vejo, eu não experimento e eu não celebro conquistas. Isso é muito importante no nosso caminho. Isso estimula, né, a conquista, essa satisfação, ela estimula a nossa consciência de eu, né? Isso estimula a nossa definição de caráter, isso estimula a construção da nossa vida consciente, a cocriação consciente da nossa vida. E o que hoje eu, enquanto terapeuta, enquanto facilitadora, instrutora, né, de práticas terapêuticas, porque Theta Healing não é só para quem quer estudar, para quem quer ser profissional e terapeuta, Theta Healing para quem quer encontrar um meio prático de fazer tudo isso que a gente está conversando, né? Eu, nessa qualidade, né, nesse lugar de uma visão terapêutica, eu vejo que aí é que mora a maior das questões. As pessoas não sabem para onde elas vão. Elas não reconhecem os desejos delas. E elas entram num processo mecânico de desconexão total e completa daquilo que se realmente quer. Porque veja bem, quando é aquela frase, né? Quando realmente quer, encontra o foco. Quando realmente encontra algo que move, que motiva, que te faz agir, você tem foco. A questão é que a energia é muito baixa. Quando a energia está muito baixa, a identificação ela é muito pequena, a gente perde o foco. Faz sentido para vocês até aqui? Então, a primeira coisa que eu falo, purifique. Purifique os desejos de vocês. Encontre o que é que vocês realmente estão desejando na vida de vocês, para que vocês parem de perder tempo, perder energia com aquilo que vocês de fato não querem. Com aquilo que vocês acham que querem, que disseram para vocês que vocês deveriam querer, aquilo que vai fazer vocês talvez ficarem mais famosos, serem mais amados, queridos, mas de verdade, aquilo te afasta de você. Purifique seus desejos, tá? Para que eles aconteçam, para que o que você realmente quer aconteça, para que você sinta alegria, vibre alegria. Aonde tem alegria tem foco, gente.
Observa isso na sua vida. O que te faz feliz, você consegue se manter focado. Se você vou dar um exemplo. Se você gosta muito de BBB, você vai ficar lá 2 horas vendo. Se você tem prazer, satisfação em algo que você está desenvolvendo no seu trabalho, um projeto, uma ideia, algo que você está, sabe? A gente fala que aquele projeto é um filho, e os nossos projetos são filhos. Quando a gente fala do chakra sexual, ele traz, né, a energia das relações, da criação de filhos, mas de ideias, de projetos. Quando a gente gesta, quando a gente dá luz a uma ideia, a gente tem foco sobre aquilo, porque aquilo, a energia que está ali, pulsa o nosso coração. Agora, se não tem vida naquilo que eu faço, não vai ter foco, né? E para que traga paz de espírito. Porque eu vejo pessoas frenéticas, fazendo, buscando foco na ação robótica. E não encontram paz, porque não param de querer. Então, o que acontece? São 2 extremos. Ou a gente pode ter falta de foco, essa desconexão com tudo isso que eu tô falando para vocês, ou então a gente pode ter o excesso. A gente pode ter as 2 distorções, né? Afinal de contas, a gente tá aqui, 3ª dimensão, planeta Terra, experimentando, vivendo através da dualidade, né? Então, do mais e do menos, da falta e do excesso. Tudo é dualidade, para a gente aprender a fluir no caminho do meio, no caminho do equilíbrio. E aí, o que acontece? Eu não sei o que eu quero, na falta, eu não sei o que eu quero, eu não reconheço o meu corpo, as necessidades do meu corpo, da minha saúde, da minha alimentação, do meu descanso, minhas necessidades físicas, assim como eu não reconheço as minhas necessidades emocionais. Então é muito mais fácil, você tá ali, não adianta fingir que você não tá enredado, por exemplo, com algo que você não resolveu, uma discussão que você teve, alguma emoção muito forte, né, te toma, uma briga, uma discussão que você teve com alguém. É natural que você esteja sem foco, como a gente diz, sem cabeça, né, para algumas coisas, porque você tá com seu foco naquela situação. Então, resolva aquela situação da melhor forma que você puder, porque enquanto você não olhar para aquilo, aquilo vai ser uma sombra. No resto que você for fazer dali em diante, você não consegue ir. E aí é que mora a estagnação, a paralisação. A pessoa se vê completamente perdida, sem ação, não sabe para onde que vai, tem muitas coisas na cabeça, tem uma lista gigantesca de coisas para fazer e não tem ânimo e energia para ir para lugar nenhum. Então, volto a dizer, precisa ter autoconhecimento, autopercepção, autoescuta, para reconhecer qual é essa falta e resolver essa questão. E aí você se libera daquela emoção que tá te dominando e aí você encontra um caminho livre para você poder seguir. Percebe? A desorganização também é um ponto muito importante que estimula a falta de foco. Pessoas desorganizadas perdem muito tempo. Gastam, o tempo que eu falo é o tempo da energia, tá? Não é só o tempo cronológico, porque tempo é dinheiro. Perde tempo, que eu quero dizer é perder energia com as coisas. Como eu disse, começa a faxina, né, em cada cômodo da casa e quando vê não deu tempo de terminar nada, a casa ficou uma bagunça e ela tem um monte de outras coisas para fazer. E assim ela faz com tudo, com todas as questões do trabalho, assim ela faz... Ela sai de casa, ela não faz uma lista do que ela tem que fazer. Ela vai no supermercado, ela não tem uma lista do que ela precisa comprar. Ela volta para casa com um monte de coisa e muitas vezes sem aquilo que ela precisava. Ela gasta o triplo do dinheiro, porque ela não tinha foco. Porque ela não se planejou, ela não se organizou. E isso, gente, é uma coisa muito simples de ser resolvida e praticada. Porque planejamento não é uma coisa assim, uau, simplesmente nasci organizada
e vou morrer organizada, então quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não vai ter mais. É prática, é exercício diário. Então, eu trabalhei por 10 anos com vendas. Aí, falando em vendas, Alice, querida, beijo pra você. O que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Exatamente. Ai, podia eu ter falado isso, né? A palavra da Chivona. Mas olha, eu trabalhei 10 anos com venda, gente, com pessoas, desenvolvendo pessoas. E eu sou uma pessoa bem organizada, assim, né? Não sou 100% organizada, mas eu me empenho na organização, porque é muito mais fácil. Eu não gosto de ter retrabalho. E pessoas desorganizadas, elas fazem de novo, e de novo, e de novo, e gastam mais energia refazendo do que se fizesse, né, uma única vez com atenção. E nesses 10 anos, eu aprendi uma coisa muito importante. A lista das 6 coisas mais importantes do nosso dia. Então, se você é uma pessoa que constantemente perde o foco, você precisa ter essa lista. Essa lista, se 6 coisas para você não funciona, coloque 3. Agora, não vai me colocar 10, porque 10 de verdade você não vai conseguir, tá? Agora, se você fizer 6 e sobrar tempo no seu dia, aí você vai lá e coloca mais 4 e se desafia a fazer mais coisas no restante do seu dia. Mas tudo é uma questão de planejamento, de facilitar o movimento do teu cérebro, para que ele naturalmente não abra um monte de caixinhas, assim como o computador, sabe? E aí você não consiga dar seguimento e ter clareza do que cada caixinha está querendo dizer para você. Então isso te dá um norte. Agora, volto a dizer, se você está completamente bagunçado de si, das suas emoções, das suas intenções, daquilo que te move, das tuas proposições, dos seus objetivos, daquilo que você deseja, você não sabe nem reconhecer o que é importante para o seu dia. Vocês entendem? Parece que eu fico, no martelo, autoconhecimento, olhar para si, mas gente, não dá para fazer. Não dá para querer começar do final. O primeiro passo é sempre o mais desafiador, porque é o mais importante e é o que exige de nós, né? O ímpeto é o que exige maior energia de ação, de responsabilidade. O movimento é necessário porque essa é uma condição do nosso plano. Estamos nessa 3D e nessa 3D é movimento. Então, quando você resiste a esse movimento e se paralisa, você sofre muito. Sofre demais. Porque você está indo contra a maré, você está indo contra o fluxo que está te empurrando e você está fazendo força para ficar onde você está. E não é assim que funciona. Então a gente precisa ter essa fluidez desse movimento. Mas eu quero dizer uma coisa ainda mais importante para vocês. Porque hoje, com todos esses estímulos, com todas essas caixinhas, essa forma de fazer, esse pseudo-sucesso, essa ideia do que é produtividade, do que enfim, conquistas, do que é saber a minha real motivação, porque às vezes eu acho que algo me motiva, eu acho que eu desejo porque eu desejo, mas eu desejo porque o outro deseja, porque todo mundo deseja, então eu também quero. Existe, essa bagunça, mas entendam isso, existe uma alternância natural de foco. E hoje as pessoas querem ter foco 100% do dia, 24 horas, elas querem ter foco todos os dias, todos os momentos, e se ela perde, olha a crítica que eu estou fazendo, se ela perde esse foco, ela acha o quê? Que ela perdeu a performance. Aí, ó, o nosso papo da semana passada, a bendita da alta performance, né? E aí ela acha que ela está perdendo essa alta performance, ela acha que ela está ficando para trás, e aí inúmeras crenças começam a pular
a brotar de todos os lados, porque daí ela já começa a se sentir insuficiente, incapaz, ela tá ficando para trás, porque daí ela está perdendo, olha, escassez total. Movimento, conduta, comportamento de escassez, pensamento de escassez. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não existe respeito e consciência sobre essa alternância, e existe uma inteligência nessa alternância. Porque é nesse estado, muitas vezes, de ócio. Eu falei nos meus stories sobre ócio criativo esses dias. E é nesse lugar, muitas vezes, do ócio, aonde aparentemente eu estou sem foco, aonde é onde que eu decido para onde eu quero ir. É onde que eu me deixo ser atravessada pelas ideias, pelas inspirações. É onde eu consigo perceber e sentir o que realmente, aquilo que fala dentro de mim, deseja. E não apenas só o que a minha mente, deseja. E aí eu fico me cobrando, fico me criticando, porque eu preciso, e eu não tenho foco, e eu fico angustiada, porque se eu me desconecto um pouco desse foco, ai meu Deus, perdi tudo, tá tudo acabado, eu sou uma pessoa que não tem foco. Todo mundo tem foco, menos eu. Eu vou fazer uma meditação, minha mente viaja. Mas escuta aqui, você acha que a minha mente também não viaja? Eu me considero uma boa meditadora. Eu gosto de meditar. Eu medito há muitos anos. Eu medito desde 2006. Eu aprendi a meditar em 2006. Isso tem 2006, 16, isso tem 15 anos. Eu não comecei ontem. Então eu vejo que muitas pessoas estão se familiarizando com a meditação. E elas acham que elas precisam não pensar em nada e estarem sentadas igual um Buda, entende? E saber todas as coisas para que elas possam se considerar focadas. E isso é uma ilusão. Você está iludida se você pensa isso. E existe uma intolerância, né? O fato é que existe uma intolerância sobre isso. Porque é onde fala da positividade tóxica, né, gente? Aonde todo mundo fala, porque eu super medito, eu fico um tempão meditando, e você fala, puxa vida, aqueles 3 minutos que pareciam, nossa, uma eternidade, me tornou uma pessoa muito pequena, porque eu não sei fazer isso. Não, né? Vocês sabiam que a cada 4 segundos a nossa mente perde o foco? Vocês sabiam disso? Isso é estatístico, tá? Isso é uma pesquisa. Tudo isso que eu trago para vocês, gente, eu escrevo. Olha só como é que eu faço. Eu escrevo todas as minhas inspirações para eu não perder o meu foco, porque eu gosto de filosofar, né? Para eu não viajar demais nas ideias, só um pouquinho, porque viajar é bom. Mas depois eu me embaso, eu quero saber se eu tô realmente pirando muito na batata ou se tem alguém que também tá pensando e falando a mesma coisa que eu. E eu tô super satisfeita, porque eu tô encontrando um monte de gente top, né? PhD, gente estudadinha ali, que tá concordando comigo. E são 4 segundos, gente. A cada 4 segundos a nossa mente perde o foco. 4 segundos perde o foco. Isso é inteligente. Você já pensou se a gente tivesse o hiperfoco? Se a gente ficasse o tempo todo ali numa única coisa? A gente não escutaria o que está acontecendo à nossa volta. A gente não escutaria alguém tocando a campainha, a gente não escutaria alguém que está pedindo, chamando a nossa ajuda, a gente não escutaria os passarinhos cantando enquanto a gente muitas vezes está lendo ou fazendo alguma coisa, trabalhando. Então é uma questão até de sobrevivência. O ser humano construiu isso para que ele possa ter ser multifocado. Mas a questão existe esse foco, ele é voluntário, ele precisa ser voluntário. Então eu intenciono aonde eu quero colocar a minha atenção. Isso não quer dizer que eu vou ficar ali absolutamente focado
por 5 horas. E as pessoas se exigem isso, precisam estar ali por 5 horas, senão ela não tem foco. Não, gente, não é assim. Não é assim. A nossa mente, ela vai e vem, vai e vem, vai e vem. Se a gente entender esse movimento, a gente se desespera menos e cria menos ansiedade pra gente. Fala tanto sobre isso, você tem que ser focado, você tem que isso, você tem, e aí você começa a achar, nossa, mas tem alguma coisa de errado comigo, eu tô fora da curva. Nossa, eu tô estragada, tá todo mundo certo, eu tô estragado. Será que você tá estragado mesmo? Será que é você que tá estragado? Ou será que esse conceito, todos esses conceitos, os nossos valores, eles estão um tanto deturpados? Aquilo que esperam, que cobram da gente é que tá um pouco demais. Porque o excesso desse foco também se torna um transtorno, gente. Porque a gente fica esgotado, a nossa mente, ela entra em esgotamento. A gente não consegue pensar mais, porque o movimento cerebral, mental é tamanho que a gente fica exausto de pensar. Muitas vezes, quantas vezes vocês já sentiram isso? Porque eu já senti isso por muito tempo, muito tempo. Eu nem saía da minha cadeira, gente. Vinham tantas coisas, tantos pensamentos, tantas ideias que eu nem saí da minha cadeira, eu já estava exausta. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Isso é exaustão mental. Isso gera o burnout, que eu já falei que ainda vou vir aqui falar. Eu já passei por isso. Nós estamos construindo esse pensamento. E aí a gente vê não só o burnout, né, mas o transtorno de ansiedade, que hoje se transformou em algo corriqueiro, em algo. É até estranho com uma pessoa que fala que não vive de ansiedade. Ela não percebe que ansiedade você pode ter traço, você pode ter um transtorno. E você pode ter episódios, né, de ansiedade. Então, a pessoa tem um episódio, uma situação específica, algo que realmente está mexendo com ela, dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade natural do tipo, vou mudar de emprego, ou do tipo, estou numa crise, ou do tipo, vou apresentar um trabalho, algo grande na sua vida que está exigindo mais dela, ela não sabe lidar com aquilo, ela acha o quê? Pronto, agora ela virou a pessoa ansiosa. Não, ela está com ansiedade, aquilo é momentâneo. Então, essa falta até de conhecimento faz com que as pessoas acreditem e criem uma autoimagem, um autoconceito, né? E determina a sua própria visão, sua autovisão, que não é real. Não é real. E assim a gente também constrói a nossa realidade, né? Porque eu acredito tanto naquilo que aquilo passa a se tornar algo recorrente. Agora, vamos lá, o excesso traz esgotamento, exaustão, obsessão, porque as pessoas ficam obcecadas por algo, por uma meta, por um objetivo, por uma conquista, por um ideal, seja ele qual for, um relacionamento. Ela fica tão obcecada por aquilo que todo o resto deixa de ter sentido, deixa de ter brilho, deixa de ter vida. Ela não coloca mais energia dela em nada. O nível de satisfação dela cai drasticamente, porque nada toca esse coração. E imagina só, se eu tenho meu foco numa única coisa na minha vida, a minha autocobrança é tão grande naquilo que dificilmente eu vou encontrar o prazer e a autorrealização, porque eu vou achar que eu sempre preciso de mais. E eu vou me colocar numa situação de frustração a cada instante. Sabe? Quando a gente se torna aquele cachorrinho horrível, né? O que fazem, mas deixa essa conversa para depois. Aquele cachorrinho, né, que você bota a corrida, né? Aquela corrida de cachorros, que põe lá o negocinho lá, o atrativo, abre lá e a cachorrada sai toda correndo para pegar aquela comida. Só que aquela comida ela é programada para ir mais rápido que eles. Ninguém vai pegar aquela comida. Vocês entenderam? Nenhum cachorro. Eles vão terminar, eles vão se esgoelar, como é o que acontece. Eles brigam entre eles porque eles querem aquela comida e a comida eles não recebem aquilo. E é assim a nossa vida. É assim quando a gente entra nesse sistema, quando a gente vive essa matrix,
que nos adoece, que nos esgota, que faz com que a gente precise querer cada vez mais algo, uma casa, um carro, um trabalho, um salário, enfim, seja o que for que você deseja. E aí, a hora que você chega naquilo, você quer outro, e você quer outro, e você quer outro, e você quer outro, e você acha que você tá te faltando foco, e você vai colocando cada vez mais foco, e todo o resto da sua vida perde o sentido. Você deixa de ter vida. A tua energia está drenada. É como se você fosse um saco cheio de furo que enche de água e vaza água para todos os lados. Você está completamente drenado. Você não consegue manter, sustentar a sua energia. E assim você fica completamente esgotado. Você entra numa produtividade completamente tóxica para você. Uma produtividade que você já nem sabe mais o porquê é que você está fazendo aquilo. Para que é que você está fazendo aquilo mesmo? Qual era a verdadeira razão, o verdadeiro propósito daquilo que você desejou lá no início? Você não sabe mais. Você não sabe mais. Então, aliás, faço até um parênteses aqui, né, sobre o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que quem sofre desse transtorno não tem foco, eles têm sim, só que não é um foco voluntário, não é um foco intencional, mas eles têm foco. Você observa aí quem tem crianças que foram diagnosticadas, enfim, muitas vezes elas não têm foco naquilo que não traz um atrativo para elas, porque elas ficam dependentes de estímulos. Então você tem que estar o tempo todo estimulando ela para você puxar a atenção dela. Mas ela tem foco quando ela naturalmente deseja algo, quando ela intenciona, tá? Quando ela quer. Então, se ela gosta muito de um videogame, ela é capaz de ficar lá por horas fazendo aquilo. Entende? Então, sim, se você tá dizendo, ela tá falando tudo isso porque ela não sabe que eu tenho, a gente tem foco. Quem tem esse transtorno tem foco. Só que ele precisa treinar, ele precisa criar os estímulos certos. Como é que a gente faz isso, gente? Como que a gente vai fazer agora? Meditação. A meditação é o primeiro caminho, porque é um treino da nossa mente. A meditação, ela traz a expansão da consciência, ela traz evolução, ela traz a iluminação, ela traz o acesso ao nosso espírito, sim, mas ela traz respiro para nossa mente. Ela limpa a bagunça que a gente cria para abrir espaço para os pensamentos que são verdadeiramente genuínos dentro de nós, para que a gente tenha espaço para se ouvir. Porque muitas vezes é tanto barulho na nossa mente, é tanta falação na nossa cabeça, falação nossa, tá? Falação nossa, não dos outros. A gente que fica com aquelas abas abertas e a gente fica ali discutindo na nossa própria cabeça, pensando, falando, enfim, que a gente não consegue ouvir o que realmente precisa ser ouvido, aquilo que a gente realmente precisa. Aquela ideia que não vem, aquele pulo do gato, ou aquela verdadeira produtividade que é transitar entre o ócio criativo e o estado de atenção e o foco. O foco, ele não é uma condição, ele não é escorrido, gente. O foco, ele não é elástico. Você não estica o foco e mantém o seu foco no seu dia todo. Não tenham essa ilusão. O foco é um espaço. O foco é um estado que você tem, assim como a felicidade. A felicidade, a gente experimenta momentos de felicidade. E o que a gente cria depois é a sensação, é a consequência daquele estado energético de felicidade. E assim é com o foco. Então a gente precisa deixar as coisas irem e virem, porque essa é a condição do nosso plano. A meditação traz isso e é treino. Precisa treinar a sua mente. Planejar o seu dia é importante se te falta foco. Antes de você, como eu falei das 6 coisas mais importantes, antes de você dormir, você já desenha o seu mapa do seu dia seguinte. Quais são as 6 coisas, ou 3 coisas, não mais do que isso, para você fazer no dia seguinte. Você comece com aquilo que é mais importante.
Isso vai te dar um senso de planejamento, de organização mental, porque a organização física, ela ajuda na mental. Se o seu ambiente de trabalho, se a sua casa tá bagunçado, eu imagino como deve estar a sua cabeça. Então, busque ajuda, terapia, apoio, encontre o seu canal terapêutico que fale melhor com você, que converse melhor com você. Se não é a Theta Healing, é a terapia tradicional, cognitiva, pode ser o rei, enfim, mas é um lugar que tem espaço para você falar, se escutar e entender, sabe? Para você trazer a consciência. Porque sem autoconhecimento, gente, sem essa percepção, que é também um treino, sem muitas vezes abrir, sabe, e soltar o que está entalado, a gente não consegue manter o foco das coisas da nossa vida, das coisas que a gente realmente quer. Eu realmente adoro o meu trabalho, eu realmente adoro o meu relacionamento, mas eu tô com outras coisas tão enganchadas dentro de mim que eu não tô conseguindo colocar energia em coisas que eu gosto demais. Então tá precisando extravasar isso. E a terapia vai ser o seu canal. Vai ser o seu canal para isso. E vai te trazer esse autoconhecimento para que você tenha o prazer, a satisfação, para que você possa tolerar também frustrações, tá? Tolerar frustrações. Porque vamos lá. Tem muita gente dizendo que não tem foco, mas na verdade não é falta de foco que está acontecendo com ela. Tá faltando maturidade. Porque ela acha que se eu colocar foco 2 dias, no terceiro dia já tá tudo resolvido na minha vida. Aí como no terceiro dia, provavelmente aquilo não está resolvido na vida dela, entendeu? Aí ela larga aquilo, larga de mão e vai fazer outras coisas. Ela fala, tô com falta de foco, não consigo me concentrar naquilo. Mimada. Você tá sendo mimada. Ou eu estou sendo, ou nós estamos sendo mimados. Mimados. Não consegue adiar uma satisfação, não tem uma visão, um preparo, planejamento e uma maturidade para longo prazo. E aí eu volto a dizer, começa um monte de coisas e não termina nada. Nada. Ela não termina uma frase, ela não termina um raciocínio, ela não termina um projeto, ela não termina um curso, ela não termina nada na vida dela. E aí não é a culpa do foco. Aí a terapia, o autodesenvolvimento, a meditação é que vão resolver isso pra ela, tá? Beijo, amiga. Né? Agora, se também a questão é seu corpo físico, então você precisa ter a consciência para olhar e dar pro seu corpo o que ele precisa. Pode ser descanso, energia, criar, né? Fazer a sua energia girar pro seu corpo físico, atividade física, enfim, descanso. Eu preciso muito ter foco, e aí eu quero produzir, porque é alta performance, porque eu li, porque eu vi, eu sigo um perfil no Instagram que falou que eu tenho que virar de ponta cabeça, porque se eu virar de ponta cabeça 2 horas por dia, eu vou conseguir... Danou-se, né? Aí danou-se. Então, gente, eu quero convidar vocês pra gente fazer um pequeno treino. Pra gente fazer a nossa meditação e um pequeno treino pra nossa mente. Vamos lá? Simbora? Que eu já falei demais. Falei tanto que eu vou até beber água. Alguém aqui tá pela primeira vez? Vai fazer a meditação comigo pela primeira vez? Dá um ok aí. É uma meditação simples, curta. Então não me importa se você medita há 50 anos ou se você tá aqui pela primeira vez. Você vai ser bem-vindo. E eu tenho certeza que você vai encontrar algo diferente dentro de você. Então, posição cômoda e confortável. Feche os seus olhos e inspire profundamente.
Solta esse ar pela boca e deixa essa energia consciente percorrer todo o seu pulmão, inspirando mais uma vez, praticando presença, habitando o ato, aqui e agora. Nada é mais importante do que o momento presente. Tudo que você precisa está aqui e agora com você. Solta sua testa, bochecha, relaxa seu maxilar, se libera de toda essa tensão que naturalmente você sustenta todos os dias. Solta o seu pescoço e os seus ombros. E você visualiza uma luz que vem subindo lá do centro da Terra e atravessa a sola dos seus pés e vem subindo pelo seu calcanhar, joelhos, coxas, quadril e através da sua coluna vertebral. Essa luz segue subindo, tocando cada um dos teus chakras e indo até o topo da sua cabeça. E esse fio invisível ultrapassa o topo da sua cabeça e se transforma numa linda bola de luz. E você vai entrar agora nessa bola. Visualize essa bola de luz. Entra nessa bola e começa a flutuar, expandindo, subindo, cada vez mais alto, mais e mais alto. Tão alto que você atravessa as nuvens e vai além do planeta Terra, subindo e expandindo. Expandindo por todo o universo, atravessando, indo além das estrelas e dos planetas. Você vai subindo mais e mais, atravessando camadas e camadas de luzes, subindo e expandindo, atravessando uma camada de luz dourada, intenso tom dourado, subindo e expandindo cada vez mais, atravessando uma camada de gelatina colorida com as cores do arco-íris, se soltando e expandindo cada vez mais profundo e mais alto, indo em direção a uma luz branca, brilhante, cintilante, atravessando um portal de luz e se fundindo com essa luz branca. Olhe ao seu lado e veja, é tudo branco. E dentro, conectado a essa energia, você vai se sentar. E quando você se senta, você vê projetado à sua frente uma imensa tela de cinema. Uma tela branca. E essa tela de cinema projeta para você, nesse fundo branco, um tomate. Você vai projetar um tomate na sua tela de cinema. E você visualiza esse tomate vermelho, muito vermelho. Observe, foca a sua atenção na cor vermelha. O vermelho da ação,
vermelho da coragem, da força. Vermelho que te dá estrutura, base, foco. Vermelho. E quando você observa esse lindo tomate na sua tela de cinema, você vê esse tomate se transformando agora numa imensa panela cheia de molho de tomate. E você mexe essa panela. Observe o molho se movendo, vermelho, borbulhando, vermelho. E quando você foca a sua atenção naquele líquido, nesse molho de tomate, instantaneamente ele se transforma numa melancia cortada ao meio. E você observa o tom vermelho dessa melancia, cheio de pintinhas pretas, cheio de sementes, ainda vermelho. Observe, olha para a tua melancia cortada ao meio, para o tom vermelho desta fruta. E agora, num piscar de olhos, a tua melancia se transformou numa bexiga vermelha, cheia. Um tom vermelho intenso, cintilante. A tua bexiga é vermelha. E de tão cintilante, de tanto brilho que essa bexiga possui, quando você coloca um pouco mais de foco, você observa que essa bexiga, na verdade, é uma maçã do amor. E você admira a tua maçã do amor. E você agora vai se preparar para morder a sua maçã. E quando você leva ela à sua boca, a sua maçã se transforma num copo. E você vê que dentro desse copo existe um suco de morango vermelho. Olha para esse copo cheio de suco de morango. Você vai beber esse suco. Sinta o gosto do seu suco de morango. Veja se ele está do seu agrado. Se ele está doce, se ele está azedo. E você observa esse suco descendo pela sua garganta. Esse suco vermelho intenso, atravessando as suas cordas vocais, descendo pela sua garganta. E quando você se dá conta, agora você observa o seu sangue. É vermelho, cor de sangue. E você vê o seu sangue percorrendo todo o seu corpo, através das suas artérias. Você vê a abundância de sangue vermelho que existe dentro de você. E esse sangue que te movimenta, esse intenso fluxo abundante, essa cor fortemente vermelha, te leva até o seu coração. Vermelho. Olhe para o seu coração. Veja como ele pulsa. Sinta as batidas.
Sinta o movimento do seu coração. Aonde bate o seu coração, ali você está. E você está aqui e agora. Junto do seu coração, vermelho, pulsante. Sinta o seu coração. Sinta a intensidade desses milésimos de segundos. Observe a sensação de estar focado, presente, consciente. Reconheça como é simples ajustar intencionalmente o seu foco. E inspira, enche o seu ar, seu pulmão de ar. Tome essa respiração. E quando você solta esse ar, se perceba agora mais focado, mais confiante. Você me permite trazer para você o download energético, direto da fonte criadora, do que é a definição, a perspectiva divina de foco, que você já tem essa definição, que você sabe a sensação de estar focado, de que é permitido e possível que você mantenha este foco em todos os momentos que você desejar na sua vida, sem que você precise mais se sentir perdido, confuso, desconectado de si e dos seus verdadeiros desejos. É só dizer sim. Posso trazer para você também que você já sabe a sensação de escutar, de reconhecer, de perceber através da bússola do seu coração os seus verdadeiros desejos, intenções, sem que você precise se ver perdido, confuso, sem que você precise se ver drenado energeticamente de coisas que não te levam para onde você realmente deseja, precisa e quer estar. Inspire profundamente. E que você já sabe como reconhecer, como criar o foco na sua vida, nas suas atividades diárias, sem precisar se cobrar tanto, se criticar tanto, sem precisar desejar ser outra pessoa, para que você possa concluir as suas atividades, para que você possa se satisfazer, encontrar a verdadeira realização daquilo que você se propõe a fazer. É só dizer sim. Conectada junto ao seu coração, você toma mais uma respiração. Repita mentalmente: eu sei quando e como encontrar o foco na minha vida, através da alegria, do jeito melhor, mais leve, mais elevado. Sinta uma energia através do seu coração pulsar.
É como se uma energia invadisse o seu coração, essa luz branca se expandisse através do seu coração e criasse um campo eletromagnético em volta de você. E tudo à sua volta é branco, é luz, é energia. Nessa luz branca, você se observa calmo, sereno. Repita comigo: esta calma e paz que sinto me acompanharão todos os dias da minha vida. Movimente devagar seus braços e pernas e você vai trazendo a sua mente para o momento presente, aqui e agora, conectado ao seu corpo físico, inspirando e abrindo seus olhos. Voltando, todos bem? Conseguiram aproveitar, treinar e perceber que na verdade sim, você sabe como se manter focado, você sabe como criar, focar, enxergar, sentir aquilo que você quer? Quem cria um tomate, um molho, uma melancia, uma bexiga, cria a sua realidade. Cria de verdade a vida que deseja e merece ter. A gente só precisa treinar. E é isso que nós vamos fazer juntos. Aqui, através dos cursos do Theta Healing, e através de todas essas dicas que eu dei para vocês. Gostaram? Valeu? Guardem isso no coração. Pega o aviãozinho, manda para todo mundo essa meditação. Ela vai ficar lá na minha página. Compartilhem, que as pessoas só têm a ganhar quando elas entendem e realmente usam o foco com sabedoria e com consciência. Gratidão pela presença de vocês, é sempre bom compartilhar e receber vocês aqui. Um beijo enorme para cada um, saudade de todo mundo aí que tá falando comigo, amo vocês, arro. Beijo, gente, terça que vem tem mais. Tchau, tchau.